Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 22 de dezembro, estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor. O ano está se findando, logo, logo vem o Réveillon, né? Virada de ano. Mas nós continuamos firmes na palavra do Senhor. Hoje nós iremos ver sobre a obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Nós devemos obedecer às autoridades. E a salvação ela é por quê? Pela graça, mas ela leva à boa obra. Não que a boa obra vá nos salvar, as boas obras. Mas quem é salvo tem boas obras, tá bom? Então, Tito 3. Eu estou findando a leitura da Bíblia, né? Pela 14ª vez lendo a Bíblia. Durante os anos passados aí, né? Venho lendo. Principalmente nessa pandemia, eu aproveitei para arrochar, ler bastante, ouvir áudio e tudo, né? E ir marcando. E eu falo para você que seja o seu desafio também. Todo ano leia a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Ouça em áudio, faça alguma coisa, vá anotando. De Gênesis até Apocalipse. Consiga no final do ano terminar, amém? Eu estou aqui no livro de Tito, logo, logo vou terminar, ó. Falta pouquinho, certo? E ontem eu li 7 capítulos. Ontem eu terminei Hebreus, foi. Hebreus. Na verdade, eu estou em Hebreus, Eu li 7 capítulos de Hebreus, mas eu estou aqui meditando em Tito, né? E eu passo isso para você, esse desafio, que você possa ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor durante todo o ano. Então vamos lá, Tito 3, a partir do versículo 1 ao 11, diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de toda boa obra, de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Glória a Deus. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Eita Deus, que o Senhor tenha misericórdia, né? Tito 3, do 1 ao 11. Lembra-lhes que sujeite aos governadores, né? Então, é Paulo ainda falando. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé aqui em Tito 1, né? Então, é Paulo falando. Ele está dizendo, lembra-lhe que sujeitem aos que governam as autoridades. O que é se sujeitar às autoridades? Nós temos leis aqui no mundo, principalmente leis de trânsito e outras leis a mais, né? E a gente tem que se sujeitar a essas autoridades. Se a gente não fizer conforme manda o figurino, já era, né? Vamos ter que pagar. Esteja prontos para toda boa obra, sem difamar, né? Paulo está dizendo aqui sobre a difamação. Quantas pessoas andam difamando os outros? Acho isso bonito. Eles acham que difamar os outros é lindo, é maravilhoso. E acham que isso vai
levantar o ego deles. Eles vão se achar pobres coitados. Porque quem acha que está defraudando os outros, falando mal dos outros, ele é que é um pobre coitado e acha que vai se levantar em cima disso aí. Mas não vai não. Todo mundo que vê diz, pobre coitado. As pessoas que estão lendo o que ele fala lá, diz, pobre coitado. É um pobre coitado, é tão invejoso, não tem condição de chegar nem perto da vida da outra pessoa que ele está falando mal. Aí quer denegrir a imagem do outro para poder se sobressair, entendeu? Difamação é isso. Não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos, dando prova de cortesia. Muitas pessoas não têm cortesia, não sabem tratar o outro bem. Pessoas chegam na casa deles, eles viram a cara pro outro lado, sai para longe. Não tem cortesia nenhuma, falta Deus no coração, falta amor, não perdoa ninguém. São orgulhosos, acham que é melhor do que os outros. Mas Deus vai pesar a mão sobre cada um, porque é a palavra de Deus que diz. Não estou amaldiçoando ninguém, não. Mas essas pessoas vão ter que lamber a lama para saber o que é o orgulho deles, né? Deus faz, viu? Você cuidado com esse nariz empinado. Eu não sei como não já morreu muitas pessoas aí, se chover, não sei como não já morreu afogado de tanto nariz empinado. Se acha. Pobres, miseráveis, vão pro mesmo buraco que os outros vão. Só há uma diferença. Um pode ir pro céu, outro ir pro inferno. Os arrogantes, os orgulhosos vão tudo pro inferno, né? A Bíblia fala isso. Falta de Deus. Então, cuidado. Porque não é só porque vai pro mesmo buraco. Tem que ver para onde vai a vida espiritual dessa criatura. Que vive uma vida aqui arrogante, se achando melhor do que os outros, né? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, quem não tinha Cristo, né? Por toda paixão mundana, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, cadê a benignidade de Deus nessa vida, né? O Salvador que vem e nos salva. Então, Jesus ainda não fez a obra nessa pessoa, por isso ela se acha melhor do que as outras. Acha que é tão boa que não pode ir numa igreja, porque todo mundo ali é pecador. A liderança está pecando, os irmãos estão no banco estão pecando. Só ele não vai para lá, porque senão ele vai se contaminar no meio desse povo. O orgulho é tão grande. Você sabe o que significa orgulho? É o tanto de demônio que tem na tua vida. Você que é orgulhoso. Quanto mais você é orgulhoso, se acha melhor do que os outros, Satanás está na tua vida reinando cada vez mais. Eu sinto muito, mas é a verdade, viu? Agora você sabe o que é ser uma pessoa humilde, que fica no meio de uma igreja, no meio dos pecadores, no meio da liderança falha, em todo lugar? O humilde, quanto mais ele é humilde, mais de Deus ele tem. Porque Jesus se humilhou, Jesus se rebaixou para muita gente. Ele poderia ter descido daquela cruz, mas ele não desceu. Ele se humilhou, fechou a boca dele. Como um cordeiro mudo foi levado a matadouro, né? Por nossos pecados. Então nós devemos seguir o exemplo dele. Quanto mais humilde nós somos, mais de Deus nós temos. Você pode ser a pessoa que melhor do mundo, você pode até se achar alguma coisa, mas fica no meio dos pecadores, fica ali. Eu acredito que ninguém se acha não, porque para a pessoa estar no meio daquele povo ali, pecador, muitas vezes uma liderança falha e você lá, então você já não está se achando. Tem condição. Eu não vou nem dizer que você se acha alguma coisa e está no meio da igreja, não. Não se acha. Na verdade, os que estamos lá, nós se achamos os piores dos pecadores, igual a Paulo. Nós somos os piores dos pecadores, do qual eu sou, disse Paulo, né? Meu Deus. Então nós não nos achamos. Glória a Deus. Evita discussões insensatas, genealógicas, contendas e debates sobre lei. Ó, aqui, ó. Quantas pessoas ficam meditando sobre lei com os outros? Coisa que nem vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo na nossa vida. E fica aí, porque isso pode, isso não pode, corta cabelo ou não, veste saia ou calça jeans, joia ou não, leis. Não vai salvar. Para com isso, dessas discussões insensatas, esses debates que não vai salvar ninguém. Porque não tem utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso. E aqui é o homem orgulhoso, que não quer saber de igreja. Eu congrego em casa mesmo, eu sou crente em casa. Evita esse daí, ó. Admoestou uma vez, segunda vez, deixa pra lá. Deixa Deus trabalhar na vida dele, pois sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando. O que é que ele vive pecando? Se acha, tá dentro da sua casa, não vai para a igreja, mas mete a língua nos outros,
julga todo mundo, fica julgando quem é crente e quem não é. Ah, eu tô aqui, eu sou mais santo do que eles. Olha lá, ó, tudo indo para a igreja, não vale nada. Ele tá o quê? Pecando. Ele nem sabe, ele acha que é o outro que tá pecando, mas a língua dele não vai nem caber no caixão no dia que morrer, de tão grande que é, certo? Por si mesmo está condenado, por viver julgando, por viver sem amor, por viver se exaltando, ser orgulhoso. O orgulho tá muito grande nessa vida, tá pecando. Então, misericórdia, né não, irmãos? Vamos orar? Pai, na tua presença eu quero colocar aqui o iracundo, o orgulhoso, o linguarudo, o maledecente que fica falando mal da vida alheia. Quero colocar em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que se acham, nem para a igreja vão, não congrega, porque se acha melhor do que os irmãos que estão lá na igreja, se acha melhor do que a liderança. Que o Senhor quebrante essa vida, transforme essa vida, Pai. Que ele pare de ser desigrejado e comece a valorizar os servos de Deus nessa terra, a liderança que Deus deixou. Comece a abençoar a sua família, a proteger a sua família na presença do Senhor. Porque a tua palavra diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns têm ido para a igreja, outros não têm ido e têm metido a língua nos outros que vai, têm andado falando mal. Mas nessa hora que o Senhor queima essa língua fraudulenta, corta, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz que está em nossas mãos isso. Toda língua que se levantar contra nós, nós a condenaremos. Condenaremos em nome de Jesus Cristo toda língua fraudulenta, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha transformar e que a tua palavra, a obediência às autoridades venha se cumprir em nossas vidas. A salvação pela graça, as obras nos acompanham, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha praticar essas obras, começando em tratar bem as pessoas, em ter sabedoria, em ser uma pessoa gentil. Oh, meu Deus, ser gentil quando as pessoas chegarem na nossa casa, não importa quem são. Que a gente venha cumprir a tua palavra de honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. Não importa quem é nosso pai, nossa mãe, não importa o erro que eles fizeram. Que a gente seja humilde para reconhecer a autoridade dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo e para a tua glória, desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus.